Podem se assentar. Na última quarta-feira, o último estudo que vimos, estudamos juntos a pergunta 42 do Catecismo de Heidelberg, e a pergunta foi esta: já que Cristo morreu por nós, então por que morremos? Resposta foi: nossa morte física não é satisfação pelos nossos pecados, mas libertação deles e passagem para a vida eterna. Em Cristo Jesus, então, nós percebemos que até mesmo a morte física, ela perde todo o seu horror e terror diante de um crente que, mesmo em meio ao sofrimento, à dor e à luta de perceber que a sua vida desgastada, o seu combate travado, já está chegando ao fim, às portas da morte, a morte não pode tragá-lo, porque Cristo já tragou a morte pela sua vitória. De forma que é algo estranho para o mundo, até mesmo paradoxal, porque parecem realidades que não se harmonizam. Para o mundo, de fato, não se harmonizam. Mas por que o crente entende que a morte não é o fim? Porque a morte para o crente não é satisfação pelos nossos pecados, mas agora libertos deles em Cristo, quando morremos com Ele, vivemos. E isso não é apenas no sentido espiritual. Quando até mesmo a morte física, ela nos toma ou faz com que a nossa vida ela termine aqui nesta terra, ela não pode nos dominar, porque nós nos libertamos então dos nossos pecados e das nossas lutas nesta terra, neste mundo, e agora passamos para a vida eterna. O reino é o mesmo, como nós vimos. O reino apenas deixa de ser experimental para nós nesta terra e agora passa a ser experimentado no céu. A alma do crente, ela já goza do deleite espiritual e ela então espera o dia glorioso da sua ressurreição, porque Cristo, ele morreu, mas ressuscitou, diz a Escritura, sendo o primeiro fruto, a primícia para nós. E porque ele ressuscitou, ele prometeu e assim cumprirá, ressuscitaremos com ele. Pergunta de hoje, ela dá prosseguimento ao assunto, agora vai falar sobre os benefícios do sacrifício e da morte de Cristo. A pergunta de hoje é a pergunta 43 e diz o seguinte: quais os benefícios do sacrifício e morte de Cristo? Que benefícios o crente experimenta através do sacrifício ou por meio do sacrifício e morte de Cristo Jesus? Resposta: por seu poder, nosso velho homem está crucificado, morto e sepultado juntamente com ele, para que não mais reinem em nós os perversos desejos carnais, a fim de nos oferecermos a ele em sacrifício agradável. Então, até mesmo quando experimentamos os benefícios iniciais da morte e do sacrifício de Cristo, quando cremos nele e temos então agora, somos libertos da culpa, do peso, do pecado, da maldição, da lei, temos a consciência de que em Cristo nós vamos para o céu, os benefícios não param por aí. A Escritura nos diz então que através da sua expiação, através do seu sacrifício e morte, Cristo nos santifica. Ele nos prepara para o céu. Por isso que a vida cristã, ela deve ser vivida de maneira intensa e sempre com a consciência semelhante à do hino que nós acabamos de cantar. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluz, cada momento. Sem Cristo, não. Com Cristo Jesus. Então vamos para as passagens bíblicas aqui que são apontadas. Vamos para a carta aos Romanos, capítulo 6. Vamos lá. Romanos, capítulo 6, versículo 6, inicialmente.
nos ensina a Escritura Sagrada que, por seu poder, através do seu sacrifício e morte, Cristo crucificou o nosso velho homem. Juntamente com ele, o nosso velho homem está crucificado, morto e sepultado. Vamos ler juntos o versículo de número 6. Versículos 5 e 6. Vamos lá. Romanos 6, versículos 5 e 6. Leamos. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, aqueles que estão em Cristo são com ele crucificados, mortos, sepultados e nele ressurgirão no último dia. Espiritualmente falando, o nosso velho homem morre e o novo homem ressurge. Por isso que a Escritura ela faz esta comparação de um homem morto sendo agora trazido novamente à vida quando fala da nossa salvação. Ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A ideia de alguém que estava morto e torna a vida. É a ideia que acontece conosco, ou é a verdade, é a realidade que nós experimentamos quando recebemos a Jesus. Quando recebemos a Jesus, estando em Cristo, começamos a gozar, a experimentar dos benefícios do seu sacrifício e morte. Dentre eles, somos com Jesus crucificados, mortos e sepultados. Quanto ao nosso velho homem, observem novamente para a passagem. Versículo de número 5. Porque se fomos unidos com ele quem? Com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, sabendo o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Na cruz do Calvário, Cristo crucificou os nossos pecados, o nosso velho homem. No momento em que nós cremos nele, a figura, a ideia real é daquele peregrino que carrega um fardo muito pesado, que carrega um peso muito grande em sua viagem nesta terra, insuportável, e este peso são seus próprios pecados. E quando ele se depara com a cruz de Cristo, lança estes pesos, estes fardos na cruz, e então se vê livre, porque na morte de Cristo, o nosso velho homem também foi crucificado. E a razão apontada pelo apóstolo é esta: para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. A ideia básica aqui não é que nós mortificamos o velho homem através de penitências, utilizando um cilício amarrado em nossa coxa que pressiona, e à medida em que nós somos tentados, nós puxamos cada vez mais e aqueles espinhos eles entram em nossa carne, ou então nos autoflagelando com chibatas, ou como fui ensinado na infância, rezar diante de um oratório ajoelhado no milho, buscando o perdão e o favor divino. Não são estes esforços que nós devemos fazer. Porque nenhum esforço humano garantiria para nós a crucificação do nosso velho homem. Nenhum esforço humano garantiria para nós que o corpo do pecado fosse destruído, exceto o sacrifício e morte do nosso Redentor. Só Jesus tem poder para destruir o corpo do pecado. E então os homens, quando seguem as suas superstições e motivações cheias de idolatria, acreditam que fazendo isto estarão mortificando a carne. Não é deste modo. A Escritura diz que Cristo crucificou com ele em sua morte a nossa velha natureza. O velho homem aqui é a minha inclinação anterior à desobediência, à rebeldia, a pecar contra Deus, a não obedecer à lei de Deus.
Em Cristo, este velho homem, ele é destruído, e então, no final do versículo 6, diz assim: e não sirvamos o pecado como escravos. Um crente verdadeiro, salvo pela graça de Jesus, ele não é mais escravo do pecado. Quando ele comete pecados e ele cai em pecado, logo vem o sentimento de arrependimento por ter afrontado o Redentor. Ele não vive mais escravizado à superstição, à idolatria, ele não segue mais o erro, ele crê em Jesus. Ele agora está lutando constantemente para dominar o velho homem, a sua velha natureza. O pecado não nos escraviza mais, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o desejo que nós sentimos hoje de ler a Escritura, de orar, de ir à igreja, saber que antigas práticas que tínhamos hoje, porque nós temos a Cristo, elas são desprezíveis, nós temos nojo do que fazíamos antes. Tudo isso, irmãos, não aconteceu em nós porque nós descobrimos a lâmpada mágica, a receita mágica que nos deu uma nova vida. Não! Foi porque a graça de Jesus nos alcançou e olhando para a sua cruz, caindo em nós mesmos e dizendo, como o próprio apóstolo Paulo diz nesta mesma carta: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Relatando o seu combate, a sua luta, o seu sofrimento. Nós continuamos com ele e dizemos: graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em Cristo que então nós somos crucificados, mortos e sepultados e também ressurretos, porque agora nós temos um novo coração. Leiam ainda o versículo 12 comigo. A exortação, portanto, do apóstolo Paulo, ela é direta, porque se eu tenho consciência hoje de quem é meu Senhor, quem reina em minha vida, a quem eu devo servir e adorar, eu não posso mais viver como antes, buscando os meus próprios interesses, a satisfação dos meus desejos, não. Hoje eu tenho consciência que não pode ser não eu, mas Cristo. Não eu, mas o meu Senhor Jesus Cristo. Vejam só então a exortação apostólica no versículo 12. Vamos ler juntos, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E o 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, em Cristo, eu posso dizer não ao pecado. Em Cristo, eu posso resolver, como Daniel e os seus amigos, não me contaminar com as finas iguarias deste mundo. Em Cristo Jesus, agora eu posso dizer não ao pecado e não perder tempo, como muitas vezes perco, construindo obras neste mundo para Faraó. Eu agora tenho um novo coração. Meu coração agora deve ser oferecido ao Senhor pronta e sinceramente. E a exortação então, porque eu posso ainda pecar, porque enquanto estou neste mundo carrego ainda os restos, as sujeiras que estão sendo limpas a cada momento pelo Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você não é mais escravo delas. Você pode dizer não.
nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, era o que fazíamos antes. Mas o que é que nós devemos oferecer? A Deus, devemos oferecer a nossa vida, o nosso corpo, como novas criaturas. Paulo usa a expressão como ressurretos dentre os mortos. Nós podemos ilustrar esta imagem aqui, ou esta doutrina. Ezequiel 37 nos faz lembrar isto. Quando Deus ele dá uma visão ao profeta Ezequiel, coloca-o num vale de ossos secos. A visão, o vale sempre era um lugar onde as batalhas eram travadas, e a visão que Ezequiel tem é de um momento onde exércitos ali tinham travado uma batalha e por muito tempo eles já estavam lá, porque na visão de Ezequiel os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor então se dirige ao profeta e pergunta se é possível que aqueles ossos tornassem a vida. A resposta de Ezequiel é: tu sabes, Senhor, tu sabes. E então Deus diz a Ezequiel: profetiza aos ossos. E é esta a missão que Deus nos confiou. Em Cristo nós recebemos agora os benefícios de sua vida missionária, sua morte sacrificial, sua ressurreição gloriosa. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando como que a ossos sequíssimos, pessoas espiritualmente mortas. Ezequiel então começa a pregar, e à medida em que ele prega e profetiza, os ossos começam a tornar a vida. Eles ressurgem. Vêm os tendões, vêm os nervos, vem a carne, os músculos, o tecido, e o exército novamente está de pé. E o que antes Ezequiel tinha visto era um cenário de horror, de guerra terrível, de exércitos ali que estavam destruídos, agora é um exército novo de pé. E o que nos chama a atenção na profecia é o que o Senhor diz no final a Ezequiel: estes ossos são a casa de Israel. Era a promessa de Deus de que ele, por sua palavra, daria vida ao seu povo. Para Jeremias ele disse: eu vou tirar de vocês o coração de pedra e colocar em vocês um coração de carne. A ideia de que o pecado enfermou e matou o homem a ponto de ser considerado um defunto espiritual. E em Cristo, então, nós temos uma nova vida, de forma que hoje nós podemos responder negativamente à tentação, porque não vem sobre nós tentação que seja maior ou que não podemos suportar, mas Deus sempre nos dará o livramento, e eu posso dizer não ao pecado, e assim como José, fugir. Não me deitar com a mulher de Potifar. Eu posso dizer não ao pecado e, assim como o meu Redentor, afugentar Satanás por meu amor e apreço e consagração a Deus e a sua santa palavra. Por isso que o apóstolo ele termina dizendo assim no versículo 14, termina aqui os versículos que lemos: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É uma passagem que tem sido alvo de incompreensão da parte de muitos cristãos. Porque alguns acreditam que não é mais necessária a obediência aos mandamentos, o que na teologia é chamado de antinomismo. Na palavra para lei, na língua grega, é nomos, nomia, o estudo da lei. Então, o antinomismo é aquele que é contrário à lei. E ele diz assim: não, eu vivo no tempo da graça. Então, Paulo vai até tratar disso. Eu não posso agora permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante, não. Agora, sendo uma nova criatura, a minha eleição se confirmará pela minha obediência ao Senhor. Se eu estou em Cristo e sou nova criatura, eu não agirei incoerente com a vida que tenho, porque o meu coração agora deseja viver para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, é onde envolve um grande treinamento. Quando eu recebo a Cristo, arrependido dos meus pecados e crendo nele pela fé, eu não
rapidamente não acontece comigo aquilo que na linguagem da informática chamamos de upgrade. Fernando sabe muito bem disso. Então, no nosso HD aqui, na nossa cabeça, entra todas as informações e eu saio um crente prontinho. Conheço a Bíblia toda, sei todas as doutrinas, sei o que fazer, o que não fazer. Não. Preciso das disciplinas espirituais. Cristo me santifica através do seu sacrifício e morte. Cristo me ensina por sua palavra que em seu sacrifício e morte eu morro para o mundo e devo viver para Ele. Como é que eu vou saber disso? Aprendendo com Ele, me sentando com Ele, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu evangelho. Agora, vejam também, irmãos, que a Escritura também aponta para a oferta que devemos fazer ao Senhor como um sacrifício agradável aos seus olhos. Romanos 12, na mesma carta aos Romanos, versículos 1 e 2. O versículo 1 é o versículo-chave aí. Vimos que por seu poder, Cristo, através do seu sacrifício e morte, crucificou, matou e sepultou o nosso velho homem juntamente com ele, juntamente com sua obra sacrificial, para que não mais reinem em nós os perversos desejos carnais. Então, não reine mais na vida de vocês as paixões carnais, aquilo que prende tantos homens a este mundo, a fim de nos oferecermos a Ele em sacrifício agradável. Ele fez isso por nós. Por isso, Romanos 12, 1 e 2, nós lemos o seguinte, vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Cristo nos abençoa, e por meio do seu sacrifício e morte, Ele então nos prepara, Ele nos separa, Ele nos santifica a fim de oferecermos a Ele um culto agradável, um sacrifício agradável. Eu não tenho mais necessidade de sacrificar animais, porque aqueles cordeirinhos apontavam para o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue de uma vez por todas, por mim, por vocês. De forma que agora eu devo oferecer um sacrifício, mas este sacrifício, segundo Romanos 12, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Então, eu agora tenho consciência de quem sou e qual é o fim principal do homem. Glorificar a Deus e adorá-lo ou gozá-lo para todo sempre. Eu devo fazer isso. E o rogo de Paulo aqui é porque nós necessitamos sempre juntos do consolo da palavra, da exortação da palavra, do desafiar da palavra, da aplicação da palavra, da edificação da palavra, para que não nos esqueçamos que agora somos chamados a servir ao Senhor com o nosso corpo, como um sacrifício vivo, ser sal e luz, viver e santificar a Cristo em nosso corpo, em nossa casa, na família, em tudo que fizermos e realizarmos neste mundo. Não dá espaço para as nossas paixões carnais, é não nos conformarmos com este século, ou seja, tomarmos a forma deste mundo. É aquela ideia do oleiro que dá a forma que quer ao vaso que cria. O oleiro maior nos formou, nos deu uma nova vida para que pudéssemos servi-lo. Somos vasos de honra pela graça de Jesus. E, portanto, irmãos, não devemos tomar a forma deste mundo, mas diz a Escritura, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a mudança de mente.
O Evangelho, como nós vimos domingo à noite, é uma contracultura. Eu vivo contra o mundo, mas para o mundo. Eu rejeito a direção maligna do mundo. Mas eu amo o mundo porque foi criado por Deus, a sua estrutura. Eu amo a família porque foi criada por Deus, é ideia dele. Eu amo o casamento porque foi criado por Deus. Eu amo o homem como ser criado à imagem e semelhança de Deus e por isso eu devo ter compaixão, amá-lo e pregar o Evangelho. Mas percebam, irmãos, que quando nós nos conformamos a este mundo, nós nos esquecemos dos benefícios de Cristo. Nós apenas temos uma ideia muito vaga, muito fraca. Cristo morreu por mim, aleluia, estou salvo, vou para o céu. E aí nós encontramos hoje o caráter tão fraco, o testemunho tão pequeno, a vergonha tão grande que o crescimento evangélico em nosso país tem provocado. Nós precisamos observar que quem realmente é transformado por Jesus não se conforma a este século, mas transformando a sua mente pela renovação da palavra, experimenta agora a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele não segue a vontade da sua carne, a vontade deste mundo, mas ele serve a Deus e ele vive para a glória de Deus. Eu quero concluir lembrando o seguinte: para que ninguém se esqueça, enquanto estivermos desta vida, alcançar a perfeição é algo impossível neste mundo, mas que nós devemos perseguir e que será alcançado na eternidade. O que acontece com os crentes quando morrem? Experimentam esse estágio de perfeição. Estão aguardando a ressurreição de seus corpos agora gloriosos e incorruptíveis. E nós continuamos a lutar. Estamos em guerra, guerra contra o reino de trevas, guerra contra o pecado, lutando bravamente contra as nossas próprias tentações. Por isso, irmãos, o pecado permanece em nós, especialmente em sua forma original, mas ele não nos domina, ele não nos afasta de Deus. Porque nós somos protegidos por Jesus Cristo, ele nos torna capazes de vencer os maus desejos e triunfar sobre as tentações. Agora, não esperem vitória sobre o pecado e sobre a tentação se vocês forem negligentes. Se eu for negligente, se eu fizer isso, se eu me afastar da Escritura, se deixar de ler, meditar, memorizar, buscar ao Senhor em oração, me congregar no corpo de Cristo, que tem sido algo crescente em nossos dias, crentes que não vêm mais para a igreja, eles dizem que são crentes, mas querem ficar em suas casas. O que vai acontecer é que você será semelhante àquela ilustração que os pastores antigos gostavam de contar. É aquela brasa que pula fora da fogueira. Ela vai ficar afastada ali, ela não vai se aquecer, ela não vai se somar, ela vai apagar. Por isso que nós devemos entender que são bênçãos que Cristo nos comunica, nos dá, e o Espírito Santo, pelas Escrituras e pelos meios de graça principais, oração, palavra, os sacramentos, a comunhão dos santos, através do que nós experimentamos aqui, ele nos ilumina, ele nos prepara, ele nos faz compreender a vontade de Deus, ele nos habilita ao melhor serviço para o reino de Cristo. O que é que acontece muitas vezes quando os crentes, eles passam tanto tempo na igreja, mas você não percebe crescimento e desenvolvimento? Não há um temor piedoso em seus corações, em suas vidas. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes ele se torna apenas me desculpem a expressão, um esquenta-banco. No futebol, né? Eu não gostava quando o técnico me botava para esquentar banco, eu queria jogar. E tem muito crente esquenta-banco. O esquenta-banco aqui é no sentido de não crescer, por não buscar a Cristo e abraçar estas bênçãos gloriosas que Ele nos tem dado, que Ele nos tem comunicado. Vivemos dias difíceis, irmãos, e como precisamos conhecer mais o nosso Senhor, como diz o profeta, para fazê-lo conhecido. Vamos orar.
Obrigado, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, por sua vida, sua obra, por sua morte e o seu sacrifício, e como somos beneficiados, somos abençoados, libertos do domínio do pecado. Embora sejamos pecadores e tenhamos que lidar diariamente com a nossa natureza, as nossas inclinações que são imperfeitas, ó santa consciência que nos destes, que nos faz lembrar dos caminhos perigosos que, por vezes, passamos tão perto, prestes a cair, e o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos mantém de pé. Faz-nos sempre lembrar, ó Senhor, que nenhum homem pode afirmar estar firme e de pé, senão pelas misericórdias de Cristo, pela graça única e suficiente de Jesus. Fortalece-nos, ó Deus, e dá-nos um coração agradecido, que ofereçamos sempre os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, um culto racional. Nós o adoramos porque o conhecemos, nós o exaltamos porque experimentamos a Tua grandiosa obra de salvação em nossas vidas. Que não nos transformemos, ou não, que nós não nos conformemos com este século, mas que entendamos que o Evangelho sempre nos mostrará que devemos viver contra os valores deste mundo, devemos testemunhar a glória de Cristo Jesus, e a salvação, e o juízo, e o céu, e o inferno, e a liberdade verdadeira que todos experimentam, todos aqueles que são alvo de seu amor, quando creem em seu Evangelho, se arrependem de seus pecados e entregam-se inteiramente ao Senhor de suas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.